Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar sobre finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje o vídeo é sobre diversificação. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de diversificar. Eu costumo falar que diversificar é o verbo mais importante dentro dos investimentos, ok? Isso porque a diversificação é o que vai diminuir o risco total da sua carteira. Vamos começar entendendo esse conceito com exemplos bem simples. Vamos supor aí que você investe em ações e você tem uma ação. Todo o seu investimento ele está dentro dessa única ação. Pode ser qualquer coisa, tá? Vamos dar um exemplo aí, vamos supor Petrobras, vai. Sem indicação de investimento, tá? É só exemplo mesmo. Todo o seu dinheiro está em Petrobras. Vamos supor que você tivesse, eu não sei, 10 mil reais aqui em Petrobras. Acontece que aconteceu alguma coisa aí, deu muito errado, deu muito ruim para a empresa e as ações da Petrobras caíram 50%. O que vai acontecer com o seu capital? Ele vai ser reduzido em 50% também. Vamos supor que o negócio continuou feio, ela continuou caindo ainda mais e o seu dinheiro se tornou lá uns 2 mil reais. Terrível, né? Quando você está muito concentrado em um único ativo, em um único tipo de ativo, você corre esse risco aqui, é o risco da concentração, ok? Se aquela ação, ou aquele ativo, seja lá o que for, ele correr bem ao longo do tempo, maravilha, você vai ter um desempenho excelente aí na sua carteira, mas se der alguma coisa errada com ele, você pode perder muito dinheiro mesmo, ok? Então você, estando concentrado em um único ativo, em um único tipo de ativo, você fica muito exposto, a sua carteira fica muito exposta a qualquer revés, ok? Então, esse cenário aqui não é o ideal. Agora, vamos supor que você tivesse 10 mil e eles aí espalhados em diversas ações. Então, vamos supor que aqui foi 2 mil reais em Petrobras, mais 2 mil reais em uma ação X, 2 mil reais em uma ação Y, 2 mil reais em uma ação A e mais 2 mil em uma ação B. São os mesmos 10 mil reais, mas eles estão divididos entre ações diferentes. Lembra que no exemplo eu falei de 10 mil chegar a virar 2 mil o seu dinheiro, não uma queda de 80%. Então, supondo aqui que caiu 80% a Petrobras, esses seus 2 mil, eles vão virar aí 400 reais, beleza? Daí vamos supor que essas outras ações aqui, elas desempenharam ok. Essa aqui ficou no mesmo lugar durante esse período. Essa aqui teve uma subida bacana aí, foi para R$ 2.500. Essa aqui ela caiu um pouco, foi para R$ 1.900. E essa aqui ela subiu um pouquinho, foi para R$ 2.100, dentro do mesmo período aí, ok? Então aqui você tem R$ 100 rendendo positivo, aqui você tem menos 100. Aqui você tem mais 500, e aqui você tem um zero, né? E aqui você tem menos 400. Okay? Na somatória aqui, ó, 100 com menos 100 mais 100, zero. 500 positivo aqui, 400 negativo aqui. Dentro dessa carteira, a pessoa tem ainda uma variação positiva de R$ 100, ok? E claro que isso aqui a gente pode estar olhando até num prazo, numa janela de prazo mais curta. A gente aqui no site sempre investe para longo prazo, né? Olhando sempre para empresas boas, consistentes. É a nossa filosofia aqui, né? Mas só como exemplo mesmo, pegando uma janela temporal aqui e vendo a exposição da sua carteira. Veja que essa é uma carteira bem plausível até, tá? Tem ações que ficam no mesmo lugar, tem ações que elas desempenham melhor, outras às vezes vão ficar ali no mais ou menos, de lado. Mas o ponto é que você tem os mesmos 80% de queda na Petrobras aqui. Só que ela fazendo parte de uma carteira diversificada,
você vê que o impacto ele consegue ser absorvido pelo rendimento de outras e as perdas conseguem ser minimizadas. Mesmo que aqui tivesse tudo zerado, nenhuma rendeu nada, você ia estar aí com um rendimento ali negativo, né, de R$ 400. Muito diferente daqueles 8 mil reais de rendimento negativo. Os 10 mil tinham virado 2 no exemplo, certo? E a mesma coisa, são 80% de queda na Petrobras que a gente está falando. Então, essa é a importância da diversificação. Por que que aqui eu até coloquei a figurinha de uma cesta de ovos, né? Tem até um artigo lá no site sobre isso que eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada, mas é porque a ideia é justamente essa. Se você coloca todos os ovos na mesma cesta e derruba essa cesta, todos eles quebram, ok? Se você divide os seus ovos entre cestas diferentes, pô, se uma cesta cair, vai ser um ovo que quebrou, não vai ser mais todos eles. Então a diversificação é exatamente isso aqui, é você dividir o seu dinheiro em coisas diferentes, em ativos diferentes. E aqui a gente está falando, dando um exemplo só com ações. Por exemplo, aqui você tem 5 ações, mas você poderia ter uma carteira com 10 ações, poderia ter uma carteira com 15 ações. Você vai aumentando isso, você vai diminuindo o risco da sua carteira, porque se alguma empresa der muito errado, mesmo que ela zere, você não vai ter um prejuízo gigante, entendeu? Nossa, o trovão foi forte, agora aqui está chovendo um pouquinho. Você não vai ter um prejuízo aí tão grande, ok? Porque você tem várias ações, numa carteira de ações sempre vai ter aquela ou aquelas que elas vão ir mais ou menos ou que elas vão ir mal, mas elas vão ser compensadas por aquelas que vão bem ou muito bem, ok? Então essa é a ideia de você diversificar. Você colocando seu dinheiro em várias ações bacanas que você estudou, de empresas consistentes, pode ser que uma venha a ficar ruim no futuro e você tenha ali um prejuízo nela, mas os ganhos das outras, o desempenho das outras boas ações vai compensar com folga isso aí, ok? Então, essa é a ideia de diversificação. E aqui eu estou falando só de ações, mas não é só dentro de ações que você diversifica. Você diversifica, na verdade, entre as classes de ativos diferentes, né? Então, exemplo de coisas que você pode ter na sua carteira. Renda fixa, uma classificação mais abrangente, e renda variável. Beleza? São os dois básicos, né? Então, vamos pensar aqui em renda fixa. O que que você pode ter na sua carteira? Você pode ter tesouro direto. Você pode ter CDB, por exemplo. Até poupança entra aqui, né? Só para reserva de emergência, né? Se você quiser ter algum dinheiro em poupança, ok. Isso dentro de renda fixa. Dentro de renda variável, o que que você pode ter na sua carteira? Você pode ter ações, por exemplo, né? Fundos de investimento imobiliário, para citar somente 2 exemplos, ok? E isso aqui é a gente olhando para o Brasil. Em termos de reserva de valor, por exemplo, o que que eu vou fazer um vídeo sobre reserva de valor, mas só para exemplificar, o que que você pode ter dentro da sua carteira de investimentos? Você pode ter dólar, eventualmente você pode até ter euro aí, você pode ter Bitcoin, você pode ter ouro, ok? O que mais que você pode ter? Investimentos no exterior. Stocks, que são ações aí americanas, ações estrangeiras. Você pode ter REITs, que são parecidos com os nossos fundos de investimento imobiliário, né? E aqui são só alguns exemplos, só alguns mesmo, tá? Tem muito mais coisa aqui em renda fixa, se a pessoa quer ter. Tem outras coisas em renda variável, tem ETF que poderia entrar aqui. Enfim, tem uma diversidade de coisas. Veja que o tanto de coisa que você pode ter na sua carteira de investimento, né? Contando como investimento, não para morar, tá? Você pode ter, inclusive, imóveis, né? Você pode ter um imóvel que você aluga e tal. Então, tudo isso entra como diversificação na sua carteira, ok? Tudo isso entra como diversificação. Quanto mais diversificada a sua carteira for, melhor. Por exemplo, quando você tem aqui dólar. Quando as ações estão caindo, quando a bolsa está caindo, normalmente o dólar sobe. Então, uma coisa vai compensando a outra até nas variações que a gente tem ao longo do tempo, beleza? Você tem aqui uma exposição imobiliária. Então, quando o setor de imóveis está indo legal, você pode se beneficiar aqui. Quando você tem tesouro direto, renda fixa, com a subida dos juros, isso aqui vai render também e tal.
e com a queda dos juros você consegue pegar ações a preços mais atrativos. Então, você ter uma carteira diversificada, você consegue se beneficiar de diversos cenários. Essa é a ideia. Nada que caia muito vai te atrapalhar. Pô, o Bitcoin está desabando. Ok, mas você tem um pouco de Bitcoin. Tudo bem. Tá tudo em crise aqui. Ok, você tem o ouro que costuma ser muito estável em tempos de crise. O Brasil está muito ruim. Pô, você tem ações fora também, ok? Então, inclusive, isso aqui é uma coisa essencial, que é diversificar também geograficamente, também investindo fora do Brasil. Vamos supor que uma pessoa poupou, aí fez uma poupança bacana ao longo da vida, né? Da vida. E daí ela investiu em renda fixa, bonitinha, ela fez tudo certinho. Tinha reserva de emergência, colocou em renda fixa, em tesouro direto, CDB, comprou LCI também aí, tudo mais, maravilha. Ela investiu em renda variável, ela montou uma carteira bem diversificada de ações, ela montou uma carteira com vários FIIs aí e tudo mais, ela pegou um ETFzinho ali também de alguma coisa, maravilha. E daí você fala, pô, legal, essa pessoa aqui tá mandando bem, tá tudo certo. Só que daí você chega lá em 2050, por exemplo, a pessoa fez isso aqui ao longo da vida, bonitinha, foi gerando a renda passiva dela, e daí deu uma catástrofe aí no país. Uma série de governos foram dilapidando, até que o real foi perdendo o seu valor de modo inimaginável. De forma que ele perdeu todo o seu valor, praticamente. É o que a gente já viu acontecer em alguns países, isso. Quando a moeda perde totalmente o valor de compra, você tem uma hiperinflação e aquela moeda daquele país não vale mais nada. Esse cara que fez tudo certo, ele se ferrou da mesma forma, porque o real perdeu todo o seu valor. Então, todo o seu investimento aqui, todo o investimento dessa pessoa que estava em renda variável, ali, em poupança, renda fixa, poupança toda ao longo da vida, tesouro direto e tudo mais, tudo isso perdeu valor. Então, por mais que ele acumulou ao longo da vida, isso aqui está valendo muito pouco agora e não compra quase nada. Você fala, pô, mas essa pessoa não fez certo, ela não diversificou? Não o suficiente. O que ela poderia ter aqui? Ela poderia ter investimentos no exterior, que atrelados a moedas mais fortes, você diminui esse risco cambial, né? Você consegue ter ativos aí em dólar, gerando inclusive renda passiva em dólar também. Então você consegue ter uma exposição aqui bem mais interessante, beleza? Essa pessoa poderia ter ouro também. O ouro é um ativo aí universal, que ele mantém valor ao longo de milênios. Ele tem valor ao longo de milênios. Essa pessoa poderia ter, além dos investimentos em dólar, o próprio dólar mesmo, né? Que também serve como reserva de valor. E ela poderia ter criptomoedas, Bitcoin, por exemplo, que daí seria um outro ativo descorrelacionado aí ao real que ela poderia usar numa eventual crise complicada mesmo, uma crise brava do país, entendeu? Então, por isso que é importante diversificar. Você tem que diversificar o máximo possível aí em classes de ativos diferentes para ter uma tranquilidade financeira. Isso não precisa ser aquela coisa que a pessoa vai ficar neurótica, claro, com diversificação, fala, pô, o país vai quebrar, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é isso, mas é você diversificar o máximo possível para você se beneficiar de diversas classes de ativos e você estar mais protegido, inclusive em situações de crise, inclusive crises extremas no país, ok? Então, quanto mais você diversifica em coisas interessantes, aí melhor, entendeu? Quanto mais puder diversificar em coisas que sejam interessantes e que estejam dentro do seu perfil de investidor, claro. Por exemplo, ninguém é obrigado a comprar ações, ok? Mas você pode, mesmo dentro de renda fixa e tudo mais, fazer uma diversificação bacana, investir no exterior, não tem só ações e REITs, você também tem uma renda fixa no exterior, você tem o próprio dólar que você pode comprar, acumular um pouco, ouro. Então, tudo de acordo com o seu perfil de investidor, seu perfil de investidora, mas sempre diversificando. Diversificar é essencial. Diversificar é um dos conceitos mais importantes de investimento e que vão tornar a sua carteira resistente e forte aí para lidar com os diversos imprevistos que certamente vão acontecer aí na sua jornada como investidor ou investidora. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta e compartilha com quem se interessa por esse tipo de assunto. E não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito ou inscrita, beleza?
Temos alguns e-books aí na Amazon, eu vou deixar o link para eles aqui na descrição. Temos de Tesouro Direto, de reserva de emergência. Também tem um e-book, se você está precisando economizar aí, com 99 ideias para você economizar, né? E temos um curso de reserva de emergência do zero, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Se algum deles fizer sentido para você, manda bala, cai dentro, vai ser um prazer poder ajudar nos seus estudos com esses materiais, beleza? Por hoje é isso, até a próxima e um grande abraço.